Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia. Galera, ontem Nasdaq estopou a gente aqui, tá? E depois, logo perto das 5h30, entre 5h30 e 6 horas, ele voltou a cair aí. E Bitcoin, faltou pouco para pegar nosso stop. Eu subi um pouquinho o stop aqui, deixei ele um pouquinho acima, e ele até respeitou. Continuou descendo aí. E aí, quando ele fez esse movimento aqui, durante a noite ontem, eu coloquei o stop acima dessa região, porque ele faz uma região certa de entrada no 15 minutos, o que fica bom, porque é um time frame um pouco maior aí. Então ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima, rompe o topo e depois já puxa mais forte para baixo. Então eu falei, ele deve voltar aqui, respeitar essa região e continuar caindo. Mas não foi o que aconteceu. Ele só beliscou lá, pegou nosso stop e já voltou a cair de novo, tá? Agora tá brigando ainda nessa região. Então tomamos dois stop ontem, dos trades de ontem. E nossa conta aí ficou com praticamente US$ 360, tá? Então, o mês todo aí, essa semana toda, tivemos um lucro por enquanto de US$ 10. É... Aqui em Nasdaq eu estou olhando para essa região para uma possível venda, tá? Porém, eu preciso que ele me confirme, mesmo que ele possa respeitar essa região e continue caindo aí, porque a gente pode estar dentro de uma lateralização aqui, ó, dentro de uma estrutura macro, que seria essa aqui a estrutura desse range aqui. E observando agora no time frame menor, a gente pode ter essa outra estrutura interna aqui, ó. Então, o preço pode facilmente passar por esse topo aqui, depois voltar para dentro dessa estrutura para vir a cair e depois até respeitar aqui e voltar a subir aí, tá? Então eu vou observar como que vai reagir aqui nessa região. É, Se ele voltar a cair, a partir daqui, ó, desse topo aqui, esses dois topos aqui, eu já começo a olhar para alta, tá? É, Com o intuito de levar ele com preços mais altos que o topo histórico dele aí, tá? Então, aguardar aqui, ver como que ele vai reagir. Primeiramente, olhar para essa região que ele está agora, exatamente, que aqui tem uma região certa de entrada num minuto. Porém, eu acho difícil ela respeitar, até porque o volume dos candles de um minuto estão vindo crescentes aí, tá? Então, deve dar continuidade nessa alta aí. E se ele passar desse topo e fizer uma boa movimentação nesse sentido aqui, onde ele faz 1, 2, 3 para cima, depois ele rompe o fundo aqui e depois respeita o último topo, aí eu já começo a procurar por uma venda, tá? Para tentar levar até essa região que eu falei para vocês aqui, ó. Que eu deixei, vou até deixar marcado aqui, que é o topo lá do... Não, na verdade tá mais para baixo. Ah, não, eu desmarquei aqui, peraí. Seria aqui, ó. Esses dois topos aqui, ó. Então, eu tentaria fazer um trade de venda aqui, mais ou menos, para tentar levar aqui embaixo. No Bitcoin ainda nada a se fazer, também pode estar dentro dessa estrutura aqui. Os dois ativos podem ficar andando até mesmo por um bom tempo aqui dentro, então nada a se fazer. No ouro eu tô vendo mais altas, infelizmente eu perdi essa entrada aqui, ó, que era muito boa, tá? Não estava na frente do gráfico aqui. Então aqui ele faz fundos nivelados, deixa esses fundinhos nivelados, aí ele vem, faz essa limpa aqui do fundo, já volta e junto a isso existe uma possível um possível triângulo aqui, ó, onde ele estava sendo respeitado e aí a hora que ele rompe o triângulo, ele volta para fazer o teste e esse teste é exatamente com a limpa dessa liquidez dos fundos aqui, ó. Então seria uma boa entrada aí, mas infelizmente eu não estava na frente do gráfico, senão eu teria feito esse trade aqui facilmente, tá? Para o ouro, eu tô vendo uma possibilidade dele fazer esse movimento aqui, ó, e depois voltar a cair para depois voltar a subir de novo, tá?
Então, precisamos observar aqui como que vai chegar nessa região mais ou menos e tentar realizar algum trade aí. Beleza, galera? Então, assim que eu tiver alguma coisa aí, eu volto. Pessoal, voltando aqui, tentei essa compra aqui bem arriscada aí em Nasdaq, porém o stop é muito curto, tá? E aqui é por conta no 1 minuto, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para baixo e rompe esse fundo e depois puxa para cima de novo. Então aqui se torna uma região de compra e vamos ver se respeita. Essa região aqui era uma região muito boa para venda. Eu até estava, antes de começar o vídeo aqui, eu estava com uma posição marcada já a limite aqui. Porém, como eu observei que ele poderia vir buscar esse topo aqui antes de começar a cair, eu falei, não vou arriscar não, vou esperar mesmo ele confirmar alguma coisa. E aí eu tava esperando aqui no 1 minuto, ele também fazer região certa de entrada, tá? Vamos supor aqui, ó, ele fez aqui, ó, 1, 2, depois 3. Se ele puxasse para cima e depois para baixo, aí eu faria uma venda aqui, tá? Mas como ele não fez aí, ele só foi descendo, 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 aí preferi ficar de fora mesmo do trade. Mas aí eu observei essa oportunidade agora aqui, então eu vou tentar realizar aí. Se der certo, beleza. Vai nos dar aí um take de US$ 45 para uma perda de US$ 4 praticamente, tá? Então vale muito a pena tentar. E esse movimento aqui também pode ser apenas uma indução, tá? Onde eles colocam vendedores aí em jogo, colocam o varejo para vender e depois volta a subir o preço de Nasdaq aí, beleza? Bitcoin nada a desfazer e no Shell aqui por enquanto também ainda nada. Então assim que eu tiver o resultado aqui desse trade eu volto e mostro para vocês. Ó, já voltando aqui, ele estopou a gente, tá? E aqui ele fez uma região certa de entrada bem escondida, mas fez. Então eu vou tentar colocar uma ordem de venda aqui, tá? Até porque ele passou de uma região certa de entrada, uma região de demanda, ele passou reto dessa região de demanda. E aí, em cima dessa região de demanda, ele cria uma região de oferta, tá? Então eu vou ver se ele volta aqui. O stop também é bem curto. E o take abaixo dessa microestrutura aqui, ó. Eu vou até tentar colocar mais um lote. Colocar mais um bem no comecinho dela. E aí a gente tenta ir com 2 lotes aí, beleza? Então esse daqui eu saio um pouquinho antes. É isso, está configurado aqui. Se pegar eu mostro aí para vocês. Galera, é o seguinte, como já chegou aqui no take, onde eu havia deixado, né, caso ele acionasse nossa ordem aí, eu vou cancelar essas 2 ordens, tá? E aí eu começo a olhar por compras a partir do momento que ele passar desse fundo aqui, beleza? É... GBP USD, coloquei uma ordem a limite aqui, onde ele respeitou esse order block de 1 hora, que tá aqui, ó, esse candle branco aqui, e o pavio desse candle preto negativo aí. Então, marquei a região, ele respeitou ela. Eu não gosto de entrar direto assim nesse caso aqui, porque o stop ficaria um pouco grande. E aí eu esperei por ele fazer um choque, então ele fez o choque aqui agora nos 5 minutos. E aqui ele deixou essa ineficiência dessa alta, onde o preço voltou aqui e nem testou ela, ela já passou direto reto. Então o preço pode facilmente chegar nessa região aqui e voltar a cair, tá? Então coloquei minha ordem ali, stop de US$ 12 para um take de 93. Os demais ativos nada a se fazer. O ouro ficou legal aqui para uma venda, porém também não deu entrada. Quando ele passou aqui, ó, eu até estava observando por ele fazer uma possibilidade de venda aí, mas não deu oportunidade. Aqui ele fez o choque dessa região. Então, quando o preço tenta voltar aqui, ó, ele não consegue suprir a máxima.
Então ele não consegue passar por cima dessa região. Então aqui a gente chama de SMS. Quando o preço retorna aqui e faz essa puxada forte para baixo, eu esperei ele fazer alguma coisa nesse sentido, um teste aqui para fazer a venda, tá? Mas como não fez, não realizei nada. Beleza? Então assim que eu tiver o resultado aqui de GBP, ou se eu conseguir pegar o trade aqui em Nasdaq, eu volto aí. Pessoal, aqui em Nasdaq, ó, é o seguinte, ele faz uma região certa de entrada para venda aqui, ó, onde ele faz 1, 2, 3, puxa para cima e depois já puxa forte para baixo. Então aqui, ó, se torna uma região de venda. Toda essa região aqui se torna uma região de venda. Porém, eles fazem isso aqui, ó, exatamente onde? Acima dos fundos. Então aqui, ó, tá cheio de liquidez, tá vendo? E aí o preço vem aqui, limpa essa liquidez. Muita gente posiciona a venda aqui e nem sempre ela vai dar continuidade na queda. Eu até gostaria que ele desse essa continuidade agora aqui, ó, para fazer esse movimento aqui, ó. Aí ficaria mais bonito ainda, tá? Para fazer a compra. Então, estou aguardando aqui ele confirmar. Caso ele já passa aqui dessa máxima, dessa última aqui, ó. Se ele romper essa máxima aqui, a hora que ele voltar, mais ou menos no fundo aqui da estrutura, eu tenho uma compra, tá? Então, aguardar aí por esses dois cenários, ou para ele voltar a cair um pouco mais baixo que esse último fundo, ou então dele passar por esse topo e a hora que ele voltar aqui na estrutura, a gente realiza a compra. Beleza? É um trade bem legal aqui em Nasdaq, tá? Um trade que eu gosto bastante. Deixou topos nivelados também. Então, acredito que o preço possa. Aqui, ó. Topo aqui, topo aqui. Então, tem tudo para dar certo aí esse trade de compra. Então, aguardar aqui agora. E assim que eu realizar, eu volto aí e mostro para vocês. Bom, pessoal, deixei aqui já duas ordens, tá? Mercado. Como eu falei para vocês, ó, ele faz o choque aqui. E agora volta para testar a região, tá? O stop vai ter que ficar abaixo dessa linha aqui, ó. Porque, ao meu ver, o mercado não pode passar daqui, tá? Então, o meu stop vai ter que ficar abaixo. Vai ser um stop longo aí. Um stop bem longo até. Mas vamos ver como é que ele vai caminhar aqui. Tomara que pegue as duas ordens. Aqui, ó, ele deixa esse FVG, que é muito bom. Então, tem essa ineficiência entre esses dois candles aqui. Se pegar os dois aí, a gente consegue sair um no topo da estrutura e o outro a gente tenta até levar ao topo histórico, tá? Então já vou até posicionar aqui, ó, os takes. Esse aqui vai ficar aqui. E o outro aqui, se pegar, a gente leva até lá em cima. Beleza, galera? Essa Fibonacci que eu tracei aqui é o pavio do diário, tá? Onde o mercado pode também respeitar essas regiões aqui. Mas minha análise não tá para o mercado chegar até aqui. Ele deve respeitar essa região e voltar a subir aí. Mas tem que aguardar agora. E assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto e mostro para vocês aí, beleza? Olha, ele tá fazendo uma região certa de entrada de novo aqui, ó. Onde ele fez aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima e depois para baixo. Então é aguardar mesmo aí. Se estopar a gente tá tudo certo, tá dentro do gerenciamento. Eu tô vendo isso pro mercado e tem que realizar o trade, beleza? Então assim que eu tiver resultado aqui, eu volto para vocês. Pessoal, voltando aqui, não teve jeito, estopou a gente aí, tá? Então nossa conta foi para 247, então uma perda aí de US$ 100 mais ou menos. E agora eu procuro por alguma outra oportunidade, mas ela vai ter que ser muito boa aí, tá? Então pode ser que o mercado venha a cair mais ainda do que essa queda que ele fez aí, porque ele passou dessa região aqui, onde era uma região de defesa forte aí, era para ser pelo menos, né? Mas a oferta veio muito grande aí, então o mercado pode cair mais até mesmo para Bitcoin vir fazer a limpa desse fundo aqui, tá? Ó, e chegar naquela região que eu tô de olho lá. Então vamos aguardar aí. Se tiver alguma oportunidade boa, eu volto aqui e faço o trade. Galera, eu tentar essa venda aqui no Bitcoin, tá? Onde ele faz uma região certa de entrada nos 5 minutos. Não é das mais bonitas, mas tá aqui, ó. Seria tipo isso aqui, 1,
2, 3, puxa para cima e depois já puxa forte para baixo. E junto a ela, eu tenho uma outra região certa de entrada no 1 minuto, onde ele faz aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima e depois já puxa para baixo de novo. Então, é uma região boa aí. O stop tem que estar acima da região certa de entrada dos 5 minutos. Então, vai ser um stopzinho grande aí também se pegar a gente. E se pegar, eu já não faço mais nada, tá? E aí, ver se ele consegue chegar até a região que eu tô de olho lá para compra. O que seria bom se caso chegasse, porque aí a gente consegue recuperar esse loss que pegamos aí de Nasdaq. Então, aguardar aqui. E assim que eu tiver o resultado, eu volto e mostro para vocês aí. Pessoal, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, estamos na operação aqui de Bitcoin ainda, tá? Chegou a andar bem aí a nosso favor, mas depois voltou um pouco. Pode ser que esteja apenas fazendo uma correção, tá? Onde tá dentro de uma possível bandeira aí. Se ela romper essa bandeira para cima, fica feio, tá? E aí pode ser que stop a gente aí, mas vou manter as posições. E caso ele venha a romper para baixo aqui, fica até interessante, tá? Então tem que aguardar aí mesmo, não vai concluir tão já isso daqui. Então vou encerrar o vídeo de hoje. Nos demais ativos não fiz mais nada, tá? Não achei mais nenhuma boa oportunidade aí. O mercado tá bem parado aí depois da alta movimentação que teve dessa queda. Tanto no Bitcoin, quanto no Nasdaq, quanto no ouro aqui. As três se moveram bem aí para baixo. Então agora deve ter essa correção mesmo para depois continuar a caminhada aí, beleza? Então é isso, muito obrigado aí pela presença de todos. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. E só lembrando que hoje foi uma perda aí de uns US$ 105, alguma coisa assim mais ou menos. Mas beleza, tá dentro de gerenciamento aí. Agora trabalhar e procurar por alguns ativos aí para com boas possibilidades para a gente poder retornar os nossos valores aí, beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez aí. Valeu, tamo junto.